Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Cultura Viva de Canavieiras, o programa que pulsa no ritmo da nossa identidade, das bandas filarmônicas à capoeira, do boi duro aos demais segmentos da nossa cultura local. Eu me chamo Eduí Pereira e sou o seu locutor do podcast Vozes da Cultura. No episódio de hoje, faremos uma viagem no tempo para conversar sobre a Filarmônica Grupo Musical 2 de Janeiro, fundada no dia 2 de janeiro de 1930. Ela carrega quase um século. O lema, a música é o verbo do futuro. Vamos mergulhar na história, discutir os bastidores dessa trajetória e para você que está ouvindo, iremos fazer uma surpresa especial no final do programa. Fique com a gente e não perca nenhum detalhe. Episódio O Verbo do Futuro e a Estante do Tempo. No episódio de hoje, faremos uma viagem no tempo para conversar sobre a Filarmônica Grupo Musical 2 de Janeiro, que foi fundada no ano de 1930. Ela carrega quase 96 anos o lema A música é o verbo do futuro. Vamos mergulhar na história, discutir os bastidores dessa trajetória e para você que está nos ouvindo, teremos uma surpresa especial. Fique com a gente e não perca nenhum detalhe. O silêncio que a cidade esqueceu. Essa é a trajetória da Filarmônica Grupo Musical 2 de Janeiro. Se as paredes dos velhos casarões de Canavieiras pudessem falar, elas não falariam de governantes ou de grandes fortunas do cacau. Elas cantariam do sopro forte que sai do prédio de um trabalhador que depois de passar o dia todo sob o sol, encontrava na embocadura de uma tuba ou no dedilhar de uma clarinete uma verdadeira liberdade. Falar da Filarmônica Grupo Musical 2 de Janeiro não é falar apenas de partituras amareladas pelo tempo, é falar da resistência. Pense comigo, o ano de 1930, o Brasil mudava de rumo, o mundo vivia os reflexos de uma grande crise e aqui na nossa Canavieiras um grupo de idealistas decidiu que a beleza e a arte deveriam ser as suas armas contra o esquecimento. Eles cunharam uma frase que, confesso, me arrepia cada vez que rege o meu dia. A música é o verbo do futuro. Mas o que significa isso em uma cidade que tantas vezes tenta silenciar o seu próprio passado? Significa que quando o mestre estende a mão para ensinar a primeira nota a uma criança da periferia, ele não está apenas ensinando o que é um dó ou um ré. Ele está conjugando esse verbo. Ele está arrancando esse jovem da invisibilidade, entregando a ele uma caneta para escrever a própria história. A Filarmônica Grupo Musical 2 de Janeiro sobreviveu e sobrevive a crises econômicas, a incêndios silenciosos da indiferença e ao fechamento de tantas portas porque o seu alicerce não é o elo do concreto, é feito de gente. Sobre o silêncio do dobrado, eu me lembro como se fosse hoje de um ensaio de porta aberta, o calor típico da nossa Bahia e os instrumentos brilhando sob a luz fraca. Ali vi gerações se cruzando. Um mestre antigo, cujas mãos calejadas já contavam décadas de música, corrigindo com uma paciência quase sagrada a postura de um garoto que mal conseguia segurar o peso do instrumento. Naquele sopro desafinado que depois encontrou a harmonia, eu entendi. A filarmônica é o coração que mantém Canavieiras viva. Se esse coração parar, a nossa história emudece. Nós mantemos essa chama acesa há quase um século, não por vaidade,
mas por obrigação com aqueles que vieram antes e com aqueles que ainda vão nascer. É a nossa resistência contra o silêncio que a cidade às vezes insiste em não querer ouvir. O dobrado continua e aí a gente volta a subir sutilmente, trazendo a energia lá para cima. E como prometido, no início do nosso encontro, chegamos ao momento da nossa surpresa especial. Para celebrar esse nosso primeiro episódio e honrar a nossa história, nós abrimos o baú da memória de nossa instituição. Não deixe a nossa voz morrer. Compartilhe este episódio no seu WhatsApp. Mande para aquele amigo que ama Canaveiras. E lembre-se sempre, a cultura viva só continua viva se a gente espalhar o seu bem e o seu som. Eu sou Edwin Pereira da Silva e este foi o Vozes da Cultura Viva. Até o próximo episódio, conjugando sempre o verbo do futuro.